Salmo 125, vamos dar início a mais um culto, mais uma noite na presença de Deus. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Mediante tantas notícias ruins que a gente vê na televisão, né? Tanta corrupção, tantas coisas ruins que acontecem, que a nossa confiança no Senhor não venha a ser abalada, que essas notícias ruins não deixem a gente de acreditar que Deus é o nosso socorro bem presente, aquele que nos guarda, aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma noite na tua presença, Pai. Te agradecemos porque conseguimos chegar até aqui nesse lugar, Pai. Te agradecemos porque a tua misericórdia tem nos alcançado, Pai. Te agradecemos porque não tem faltado nada em nossas casas por causa da tua bondade, por causa das tuas misericórdias, Pai. Te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Pai. Por mais que às vezes estejamos aqui depois de um dia cansativo de trabalho, te agradecemos, Pai, pelo nosso trabalho, te agradecemos pela nossa casa, te agradecemos por tudo, Pai, porque sem a tua misericórdia não somos nada, Pai. Que nós não venhamos a deixar de confiar em Ti, Deus. E nós venhamos a entender, Pai, que o melhor de Deus está por vir. E o melhor de Deus é a Tua presença sobre a nossa vida. Derrama, Pai, da Tua bondade sobre esse culto. Derrama da Tua unção sobre esse lugar, Pai. Abençoe tudo que acontecer nesse lugar, Pai. Os louvores, a palavra que foi ministrada. Seja com a Tua presença no nosso meio, Pai. É isso que te peço nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Glória a Deus pela sua vida, por você ter conseguido chegar até aqui neste lugar. Quantos aqui têm a certeza que o amor de Deus não falha? Então vamos louvar a Ele nessa noite de todo o nosso coração? Vamos entregar o melhor louvor a Ele, amém? Teu amor não falha. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui neste lugar, ó Deus. Te entregamos o nosso louvor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Laralá, laralá, lá. Laralá, laralá, lá. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Larará, lararará. Teu amor não falha. Larará, lararará. Te adoramos, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Laralá, laralá, lá. Teu amor não falha. Laralá, laralá, lá. Vem no balanço, Vem no balanço, vem no balanço do louvor. vem no balanço do louvor. Vem no balanço, Vem no balanço, vem no balanço do vem no louvor. balanço do louvor. Vem no balanço, vem no balanço do louvor. Vem no balanço do louvor. Vem no balanço, Vem no balanço, vem no balanço do louvor. do louvor. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Quantos conseguem ver a glória do Senhor sobre a sua vida? Quantos conseguem ver a glória do Senhor aqui neste lugar? Nós estamos no mês de aniversário, né? E dia após dia nós vemos a glória do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas e sobre este lugar. Porque se estamos aqui, é porque Deus está no controle e Deus está na frente de tudo. Amém? Eu vejo a glória. Te adoramos, Senhor. Entregamos nosso louvor a Ti, Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder.
sentir o Senhor tocar em nossas vidas. Que nesse momento nós possamos compreender que nós temos um bem precioso. E esse bem precioso é o Senhor Jesus Cristo. Que possamos entregar tudo que temos, tudo que somos a Ele. Porque Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Senhor, Tu és precioso neste lugar, Jesus. Tu és precioso, Deus. Precioso Jesus, aos Seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da Sua voz. Suas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos Seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Seu valor é maior. Jesus, Seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Te adoramos, Deus. Exaltamos ao Teu santo nome, Jesus. O Senhor é grandioso, é maravilhoso em nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos por tudo, Senhor. Como Maria, que estava aos Seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos Seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca
como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Tu és a paz que excede todo entendimento. Nós estamos vivendo num mundo em que o amor tem se esfriado, o amor tem se esquecido. Mas a certeza que nós temos que o amor de Deus, ele não se apaga. Que no momento em que ele se entregou naquela cruz, foi a maior prova de amor para com as nossas vidas. Enquanto muitos buscam amor em pessoas, em coisas, o verdadeiro amor é de Jesus Cristo. Que possamos cantar nessa noite o amor de Deus para com as nossas vidas. Obrigada, Jesus. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor os teus planos. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não tem nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.
existe um espaço para mim. Para mim. Obrigada, Senhor Jesus, por esse amor inabalável. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor os teus planos. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim.
Obrigada, Jesus, por esse amor incondicional. Te entregamos todo o nosso louvor e adoração. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, gente. Glória a Deus. Atenção para alguns de nossos anúncios. Atenção para alguns de nossos anúncios. Bem, próximo sábado, culto de casais na nossa igreja. Culto love, culto de casais, culto de trazer a sua parceira, trazer a sua esposa, trazer o seu marido, trazer o seu noivo, trazer a sua noiva, trazer o seu namorado, trazer o seu namorado. Não é? Então, culto para casais, não é? Aberto aos casais, aí eles vão falar aí sobre aliança, né? Então, venham, estejam aqui nesse culto, amém, queridos? Bem, às 19h30, domingo, às 9 horas da manhã, a nossa SE, Escola de Crescimento Espiritual, uma nova aula, encerrou a segunda lição, vamos para a terceira lição, então venha, esteja, participe conosco, e depois do culto uma palavra, uma reflexão, depois da SE uma palavra, uma reflexão, ok? E à noite, às 18h30, a celebração do aniversário da nossa igreja, às 18h30, a nossa igreja, aniversário, último dia de celebração. Agora não dá mais para dizer que agora quem vai ser? Quem não tem mais como é o pastor Fábio. O pastor Fábio, da Igreja Nova Vida de Itaipu, vai estar ministrando nesse próximo domingo. O pastor Fábio é um amigo de longas datas, né? Porque na realidade eu conheci ele adolescente, na igreja de Belford Roxo, e garotinho mesmo, então conheci lá adolescente, e hoje é um pastor dirigindo uma igreja lá em Niterói, e vai estar aqui conosco, tá? E já no outro domingo, já vamos falar do outro domingo, vai ser consagração, tá ok? Consagração no outro domingo, consagração na nossa igreja, tá? 8 horas da manhã, não nesse domingo agora, tá? No outro domingo, consagração na nossa igreja, e lembrando, a festa de rua no sábado, Nossa festa de rua no sábado, da Igreja Nova Vida em Bom Pastor. Vamos estar lá, não esqueça de fazer o seu pagamento. Fez o seu pagamento, você pode até mandar para mim o comprovante, mas é mais importante que você mande para o diácono José, porque ele que está dando baixa, Então é importante que você faça o seu pagamento e envie o comprovante para o diácono José, tá? Você pode fazer através do Pix da igreja, não há problema nenhum, tá legal? Você faz no Pix da igreja, tá? Que depois nós vamos estar pagando o ônibus lá pro motorista, tá legal? Bem, eu acho que são só essas a nossa festa, E a nossa festa, as doações, não esqueça das suas doações, virando o mês. Tem gente que fala assim, poxa, esse mês está, mas virou o mês, faça suas doações, para que a gente possa estar bem preparado para receber as igrejas. Vamos estar conosco, a Igreja Nova Vida de Bom Pastor, a Igreja Nova Vida de Pantanal, a Igreja Nova Vida de Parque São José, a Igreja Nova Vida de Belford Roxo. Então, são as 4 igrejas que já confirmaram presença, tá legal? Que vão estar fazendo louvor, vão estar apresentando coreografia. Então, são as 4 igrejas que vão estar nos abençoando com a presença deles, amém? Vamos participar agora do dízimo e oferta. Você que tem o seu dízimo, você que tem a sua oferta, faça sinal, pegue o seu envelope, Pegue o seu envelope, amém? Diácono Sérgio vai estar orando dízimo e pelos dízimos e ofertas, amém? Amém. Repreende sua envelope, Deus, com sua cabeça, oramos. Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, nesta noite, que a dizimista ofertante irá dizimar, ofertar com alegria, Senhor. Amém, Pai, te peço, Senhor, toma aquele que é dizimar, ofertar, Deus, que não tem condições, Senhor, de providência na vida do teu servo, Senhor. Amém, abençoa o pastor Messi, que irá administrar, Senhor, desse dinheiro que vem em tuas mãos, que ele tem feito o melhor para ti, Deus. Seja com ele, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer o seu dízimo, você pode colocar nas salvas, tá bem?
Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Feche seus olhos com sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Senhor, te somos gratos por hoje, por estarmos aqui nesse lugar para, Senhor, celebrarmos o teu nome, falar de ti, falar da tua palavra. Fala conosco nessa noite, orienta-nos na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Só tem que dar uma regulada que a minha voz não é a mesma. Amém. Glória a Deus. Deus tem um Filho único. Amém, igreja? Deus tem um Filho único. E a palavra de Deus nos afirma isso. A palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido, principalmente para quem é evangelista, não é? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí em João, capítulo 1, versículo de número 14, também afirma isso. Diz assim: e o verbo se fez carne. Quem é? Jesus. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é o Filho único do Pai, o Filho único de Deus. No hebraico, a palavra unigênito significa filho único. Filho único, portanto, o único filho gerado por Deus Pai foi Jesus. O único encarnado foi Jesus. Mas por que muitos dizem que são filhos de Deus? Por que você diz que você é filho de Deus? Por que nós falamos que somos filhos de Deus? E por que o mundo, as pessoas do mundo dizem: eu sou filho de Deus? Muitos falam por força de expressão, mas sem conexão nenhuma com Deus, pois, na verdade, toda a humanidade, ela é criatura de Deus, ou seja, criação de Deus. E por ser criação de Deus, muitos se acham filhos de Deus, mas não o são. Eu vou dar um exemplo de que às vezes podemos criar, mas na realidade aquele que é criado por nós não é nosso filho. Quantos aqui criam cachorro? Você cria? O cachorro é teu filho? Não. Quantos criam passarinho? O passarinho é teu filho? Não. Criação não significa que você seja o pai. Então, criação, você pode até ser criação de Deus, mas você não é pai, apesar de que existe hoje pai de pet. Meu Deus. Mas isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto. Mas somos criação, a humanidade é a criação de Deus. Muitos se acham filhos de Deus, mas não são. Mas existe alguma forma de nos tornarmos filhos de Deus? Aí vem a pergunta: por que os crentes dizem que são filhos de Deus, se a palavra diz que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus? Por que a Bíblia fala isso sobre nós? Se existe uma forma de nos tornar filhos de Deus, sim. E essa forma é uma forma espiritual de nos tornarmos filhos de Deus, irmãos. A única forma de nos tornarmos filhos de Deus é através de Jesus.
Através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, traz essa revelação. A palavra de Deus fala assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas como isso acontece? Como uma pessoa se torna filho de Deus? Nós nascemos de uma forma espiritual, e quando nascemos da vontade de Deus, é isso que a Bíblia nos afirma, ou seja, obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13, traz essa confirmação, diz assim, no 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí diz assim: os quais não nasceram do sangue, não foi o nascimento físico, nem da vontade da carne, e nem da vontade de homens, mas da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Andam segundo Deus. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos uma necessidade de nascer de novo. Ele precisava de nascer de novo, e não de uma forma física, para ele ser uma nova criatura em Deus. Em João 3, versículo de número 3, diz assim: Jesus respondeu para quem? Para Nicodemos. Ele fala: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4 de João 3, ele diz, Nicodemos, a Bíblia diz assim: Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Ele entendia que esse nascimento era físico. Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se é do Espírito, o nascimento precisa ser espiritual. Versículo de número 6, aí ele fala qual é o procedimento. Ele fala: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Aí Jesus explica para ele mais ainda: o vento sopra onde quer, ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E ele diz no final o quê? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele obedece, ele segue a vontade de Deus. Esse é o nascido de Deus. O verdadeiro nascido de Deus é aquele que ouve a voz do Espírito e obedece o Espírito. Não anda mais segundo a sua própria vontade, mas anda segundo a vontade de Deus. Esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. E é através de Jesus que nos tornamos filhos, pois somos inseridos no seu corpo. Nós somos inseridos. Como nós somos filhos de Deus? Porque nós somos inseridos no corpo de Cristo. Nos tornamos membros desse corpo. O corpo de Cristo, que é unigênito de Deus. Como assim, pastor? Colossenses 1:17. A palavra diz assim: Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Está falando de Jesus. Nele tudo subsiste. E Jesus é o quê? Ele é a cabeça do... É isso mesmo. Ele é a cabeça do corpo. Então Jesus é o quê? Nós temos aqui um corpo. Jesus é o quê? A cabeça do corpo. E ele, quando a palavra é explicada em Colossenses, Paulo falando isso, ele é a cabeça do corpo, que é... Quem é o corpo? Que é a igreja. Repararam uma coisa? Há uma ligação entre Cristo e a igreja. Cristo é a cabeça do corpo.
e o corpo, ele pertence a Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Por exemplo, você tem aí uma cabeça dessa. Qual é o corpo do Rubinho? O corpo do Rubinho está debaixo da cabeça dele. Não é? Corpício. É assim que funciona. Cristo é a cabeça. E se tem uma cabeça, tem um corpo. E esse corpo de Cristo é chamado de igreja. Se Cristo, que é a cabeça, é o Filho unigênito de Deus, então tudo que está inserido no corpo de Cristo é filho. Nós fomos inseridos nesse corpo de Cristo. E por isso nos tornamos filhos de Deus. É isso que a palavra está querendo dizer. Então ele é a cabeça. Ele é o princípio e o primogênito de todos os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Versículo 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de quem? De Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, versículo agora 22, agora, porém, ele os reconciliou, os trouxe para o seu corpo, ele os reconciliou aonde? No corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 22, se é que vocês permanecem na fé. Então tem uma condicional, é se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura. Sem Deus somos criatura. Fora do corpo de Cristo somos criatura, debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo fala isso, irmãos. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos o seu corpo, entenda. Eu não estou falando que Cristo é a cabeça dessa estrutura de ferro, de pedra, cimento, areia. Não, eu estou falando dessa reunião aqui. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja somos nós coletivamente. Ninguém é igreja sozinho. Como se faz a igreja? A reunião, a congregação dos santos. Aí nos tornamos igreja. Por quê? Porque é a junção de vários membros. Um membro não pode ser um corpo, mas vários membros formam um corpo. Precisamos entender isso. Quando você ouve alguém gritando bem forte, eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou sozinha igreja. Mentira, isso é um membro que está em fase de putrefação. É alguém que está morrendo espiritualmente, que está dizendo que eu sou membro, eu sou um corpo, eu sou o corpo de Cristo. Não, você faz parte do corpo. Você não é igreja. Você é um membro rebelde do corpo que pulou do corpo e está entrando em estado de decomposição. Essa é uma realidade. Então, quando nascemos de novo, quando nos tornamos nova criatura, somos inseridos no seu corpo e nos tornamos membros desse corpo. Romanos 12, versículo 4, diz assim a palavra: porque assim como num só corpo temos muitos, o quê? Membros. A palavra ensina tudo para a gente, irmãos. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Somos membros e membros com funções
diferentes. É como um corpo humano. 5, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só, o quê? Corpo em Cristo e membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Funcionamos para abençoar a vida um do outro. Não funcionamos sozinhos. Assim é a igreja. Foi através desse sacrifício de morte na cruz que fomos inseridos no corpo. E a Bíblia fala isso. Colossenses 1:20. A palavra fala assim, olha, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de quem? De Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E agora, porém, ele reconciliou no corpo da carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, precisamos entender o seguinte: se estamos inseridos no corpo e nos tornamos filhos, precisamos permanecer no corpo para ainda sermos filhos. Precisamos permanecer nele. Como diz a palavra de Deus em Colossenses 1:22, diz assim: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas observe agora a segunda parte, versículo 23. Se é que vocês, o quê? Permanecem. Cuidado com aquela questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque para você estar no corpo, você precisa permanecer. Não, eu já fiz, já me batizei, já fiz isso, já fiz aquilo. Não, eu vou para o céu. Você precisa permanecer, irmão. Permanecer na fé, alicerçados e firmes. Não é permanecer de qualquer jeito, não. Fique firme, irmão. Não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, falou assim, me tornei ministro. Não se afaste da palavra, não se afaste do ensino. Então, a palavra-chave é permanecer. Permaneça em Cristo. Não pense que saindo, não, agora eu sou o corpo, agora eu sou a igreja. Não pense que isso vai dar certo, não. Vai dar ruim. Não, você vai perecer. Você vai perecer espiritualmente. E esse tem sido um grande problema nos nossos dias. Muitas pessoas não permanecem. Irmãos, a dificuldade maior não é aceitar Jesus. A dificuldade maior é permanecer. Aceitar Jesus é uma coisa tranquila. Você chega na frente, levanta a sua mão, diz que quer Jesus, todo mundo se emociona, abraça, oh, que benção, maravilha. Agora é que vem a batalha, permanecer. Passa pelas águas, se batiza, tal. Permanecer que é o negócio. Permanecer, ficar firme, negar o mundo, é um pouco difícil. E esse tem sido o grande problema nos nossos dias. Muitas pessoas não permanecem, abandonam a sua fé em Jesus, desistem de si mesmo para viver uma vida longe do corpo de Cristo, que é a igreja, para fugir da reunião dos santos. Ele não quer mais permanecer na reunião dos santos. Aí ele acha que está salvo. Observação, irmão, quando elas desistem de permanecer em Cristo, elas não destroem a Cristo. Tem gente que às vezes acha que nem o corpo de Cristo ela vai destruir, que é a igreja.
Eu já vi alguém falando, não, eu vou sair da igreja, vou sair, como se ele saísse da igreja, o corpo ia se desmoronar. Não vai. Esse é o grande problema, não vai. Não vai. A igreja vai continuar sendo igreja. Eu vou sair da igreja, vou abandonar, não sei o que lá. Aí, às vezes, faz alguma coisa na igreja, diz, não, que eu vou sair, eu quero ver agora como é que vai ficar. Corre o risco de ficar melhor. Esse é o risco. É que eu vou sair, vou ver agora o que o pastor vai fazer. Eu não vou fazer nada, porque eu também faço parte do corpo. Eu vou continuar fazendo parte como membro do corpo. A igreja vai continuar funcionando. As pessoas vão continuar vindo. Gente vai se converter. Chegarão gente novas. Partirão outras pessoas. E o corpo vai continuar vivo. Vai ficar vivo. Agora você já experimentou, já viu? Não experimenta não, por favor, desculpa, não vai experimentar não, que você, tem gente que é meio doida, a gente fala já experimentou e vai experimentar. Já experimentou você cortar o teu dedo? Só vai assim, quer saber, meu corpo está meio rebelde, o dedo ficou rebelde, ele se deslocou e saiu do corpo, saiu, ó, o dedo correndo. A pergunta que eu faço a vocês, quem irá sobreviver, o dedo ou o corpo? Quem vai morrer? Quem vai morrer, irmão? O dedo. O corpo não morre. Você pega, costura. O dedo fica complicado, né? Aí você fica com 9 dedos, está tranquilo. Estão rindo do quê, gente? Vai ficar com 9 dedos. Aí não, arranca mais um, chega com 8. Pronto. Beleza? Mas não morre, irmão. Perde o dedo, mas não morre. Quem morre é o dedo, irmão. Quem morre é o dedo. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu vou sair da igreja, eu quero ver agora o que vai acontecer. Vai continuar viva. A igreja é o corpo de Cristo, com os seus membros. Vai funcionar. Já viu um transplante, como é que é? Pode ter uma dificuldade, aí transplantou o fígado, vai ter uma dificuldade no início, tal, não sei o quê, mas depois o fígado vai começar a se alinhar, vai começar, aí pronto. Aí daqui a pouquinho, a pessoa nem sente mais diferença nenhuma. Não sente mais diferença nenhuma. Então, entendo isso. Então, às vezes, há pessoas que pensam, vou sair, vai continuar funcionando. A igreja continua sendo o corpo de Cristo. Mas essa pessoa, no que ela vai se tornar? Quando ela sai do corpo de Cristo. No que ela se torna? Ela se torna novamente uma criatura de Deus. Ela deixa de ser filho. Ela se torna criatura de Deus. Ela sai do corpo de Cristo e passa a viver a sua própria vida. É assim que funciona. Porque, querendo ou não, Cristo e seu corpo, que foi atacado anos após anos, se a gente vê a história da igreja, irmão, a igreja foi atacada anos após anos. A gente vê a questão da igreja, que a igreja primitiva, irmão, ela sofreu perseguições, pessoas foram queimadas nas ruas de Roma, as pessoas foram parar no Coliseu, famílias, um monte de crente morrendo, sendo assassinado, pessoas decapitadas e demais outras coisas. E a igreja não morreu, irmãos. A igreja não morreu. Ela continuou viva. Em alguns lugares, não é, que as pessoas foram perseguidas. Hoje, no mundo todo, principalmente na África, pessoas são perseguidas, crentes são perseguidos, países comunistas, cristãos são perseguidos, são mortos, são presos, e a igreja continua viva. Ela continua viva, pulsando. O corpo de Cristo não se destrói, o corpo de Cristo, irmãos.
Não se destrói o corpo de Cristo. Podem fechar isso aqui, derrubar tudo isso aqui. Mas isso aqui, irmãos, isso aqui é só um local de encontro. Porque a verdadeira igreja está aqui dentro. E ela glorifica a Deus. E ela busca a Deus. Com esse templo ou sem o templo, a igreja permanece. A igreja permanece, irmão. A principal proposta desse corpo, dessa igreja que tem como Cristo como cabeça, é salvar a humanidade. É salvar a humanidade, tornando as pessoas novas criaturas e inserindo essas pessoas no corpo de Cristo. Essa é a proposta da igreja. Esse é o nosso chamado, irmãos. O nosso chamado não é para ação social, não é governamental, o nosso chamado é espiritual para anunciar Jesus para outros, para que nessa igreja, esse corpo seja inserido mais e mais pessoas. É esse o chamado da igreja. Por isso que haverá o arrebatamento da igreja. Por isso que haverá esse arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja nada mais é do que o corpo de Cristo, que está na terra, sendo elevado ao céu, como Cristo foi após a sua morte e ressurreição. Jesus morre. Ele ressuscita ao terceiro dia e ele é assunto aos céus. Ele é arrebatado. Agora tem o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, espiritualmente ele é o cabeça da igreja. Existe um corpo espiritual, nós somos membros desse corpo. Um dia o Senhor Jesus virá nos ares e nós nos encontraremos com Ele e nós iremos para o céu. Nós iremos para o céu. Quem irá para o céu? O corpo de Cristo. Espiritualmente ele vai estar no céu juntamente com Ele. Juntamente com Ele, irmãos. E nós somos esse corpo. Você só irá para o céu se você estiver inserido no corpo de Cristo, irmão. E aí você será chamado filho de Deus. Muitos forçam a barra para serem membros do corpo de Cristo sem estarem inseridos no corpo, que é a igreja. Os chamados desigrejados. Que eu não preciso de igreja, eu não preciso. Ele está preocupado com a estrutura, mas ele não entende que o espiritual, que o importante é estarmos em unidade nesse lugar, a comunhão dos santos, aonde a palavra de Deus diz: como é bom viverem unidos os irmãos, porque ele vai derramar um óleo, ele vai derramar uma unção, ele vai derramar uma presença maravilhosa. Quando nós nos reunimos, há uma presença maravilhosa, poderosa, que é derramada no nosso meio, irmãos. Há uma presença de Deus poderosa. E a gente precisa entender isso. Que é uma presença, mas pastor, mas eu não posso, no meu quarto de oração, sentir a presença de Deus. Pode, irmãos. Mas a Bíblia fala que aqui, ali, quando há essa unidade, o Senhor ordena a sua bênção. Ele fala que é algo vivo, é como o orvalho que desce no monte. Ele está falando de estar algo que está regando e que está trazendo vida. É algo que está trazendo vida, é algo espiritual. Isso que nós fazemos aqui, que muita gente, menospreza, é algo espiritual. Reunião dos santos é algo espiritual. Deus está aqui, o seu Espírito está sendo derramado sobre as nossas vidas. Nós estamos sendo tratados por Deus, irmãos. E precisamos entender isso, que nós somos o corpo de Cristo. Nós, unidos, nos tornamos o corpo de Cristo. Somos membros desse corpo. Nós vamos herdar o céu. Nós vamos estar com Ele. Por quê? Porque nos tornamos filhos de Deus. Porque fazemos parte desse corpo. Em o nome de Jesus. Fazemos parte desse corpo. Quem é membro do corpo de Cristo obedece à cabeça que é Cristo. Pastor, como eu vou permanecer?
obedecendo. A maior dificuldade dos nossos dias são pessoas que conseguem obedecer a palavra. Obedecer aquilo que está escrito. Entendam isso, precisamos obedecer o que está escrito. Se as nossas mãos e os pés e tudo que temos no nosso corpo obedecer às ordens do cérebro, do cabeça, quando ela faz isso, quando nós fazemos isso, é porque aqueles, se elas obedecerem, é porque aqueles que dizem fazer parte do corpo, eles pertencem realmente ao corpo. Mas se a nossa mão não quer obedecer, é porque ela não faz parte do corpo. Ela não faz mais parte do corpo. Precisamos aprender a obedecer. Só tem 2 motivos para isso acontecer. Ou essa pessoa não faz parte do corpo de Cristo, ou ela está no corpo, mas se tornou em um habitante que está tentando adoecer o corpo. Eu estou no corpo, mas não obedeço. Então eu sou um corpo estranho. Eu me tornei um corpo estranho no corpo. E o que são os corpos estranhos? São aquilo que nascem, às vezes até nascem no corpo, mas podem ser retirados do corpo, por não ajudarem o corpo. Às vezes nascem algumas coisas estranhas na gente, né? Verruga. A verruga é um corpo que pode ser tirado, uma parte que pode ser tirada do corpo. Ela nasceu, mas ela se tornou um corpo estranho. Um cisto. Ele prejudica o corpo e precisa ser tirado. Ele precisa ser tirado. Tumores. Ele também está ali, ele nasceu dentro do corpo, mas precisa ser tirado. É um corpo estranho. É algo que está fazendo mal ao corpo. Estão entendendo, irmãos? Tudo isso, às vezes, está no nosso corpo. Podem ser retirados ou podem permanecer até o último dia de nossas vidas. Tem gente que às vezes não vai ao médico e às vezes ele está com um problema e ele permanece com aquilo ali, sofrendo, sentindo dores, a pessoa está cheia de problemas, aquilo ali, e ela não tira aquilo, não faz uma cirurgia, não tira e fica com aquele problema ali no corpo. Que vai impedindo de um monte de coisas da pessoa e ela não tira. Agora, existem corpos estranhos que a pessoa vai lá e ela pesquisa, ela vê, ela vai ao médico e ela consegue tirar do corpo. A palavra de Deus em Salmos, capítulo 1, versículo número 5, fala sobre esse corpo estranho no corpo de Cristo. A palavra diz assim: por isso, os ímpios não o quê? Prevalecerão no juízo, e nem os pecadores, aonde? Na congregação dos justos. Por isso que tem gente que vai ficando na igreja, vai fazendo um monte de coisa errada, vivendo em pecado, porque nem ela aguenta mais. Ela fala assim: pô, não dá para ficar aqui não, eu vou voltar para o mundo de novo. A pessoa está como um corpo estranho no mundo, na igreja. Ela não obedece, ela faz tudo errado, chega uma hora que ela vai acabar indo para onde? Para o mundo. Porque os pecadores, eles não permanecem à congregação dos justos. Às vezes eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele falou assim: cara, não adianta, o pecador não vai permanecer na congregação dos justos. Por quê? Porque ele é um pecado. Ele não vai permanecer, ele vai tentar, vai fazer esforçar, tal, mas vai chegar uma hora que ele não vai aguentar e ele mesmo vai sair. Ele não vai permanecer ali. Esse é o motivo porque muitos não permanecem no corpo de Cristo. Mas e você? Em que estado você se encontra? Você é membro? Você é um corpo estranho? Você é o quê?
Como você tem se comportado? Você tem obedecido? Você nasceu de novo? Você se tornou filho de Deus? Ou ainda é uma velha criatura? Vejam bem, velha criatura. Não velho filho. Velha criatura. Quando nós voltamos ao mundo, nos tornamos velha criatura. Saímos da posição de filho de Deus e nos tornamos velha criatura novamente. Se você está no corpo, se você serve nesse corpo, para quê? Qual a sua função? O que você é? Você é fígado? Você é rim? Você é o que nesse corpo? Como você tem funcionado no corpo de Cristo? Porque a Bíblia fala que somos vários membros, cada um com sua função. Quem faz parte do corpo tem função, irmão. Por que às vezes perecemos? Porque deixamos de ter função. O que é a função? Função é aquele que funciona. Você está funcionando? Hã? Você está funcionando, irmão? Pergunte-se para si mesmo. Será que eu estou funcionando? Nós precisamos funcionar nesse corpo. Nós precisamos nos perguntar para nós mesmos: aonde que eu vou funcionar? Eu vou funcionar para que esse corpo esteja bem. Eu preciso funcionar. Eu não posso ser uma verruga. Eu não posso ser um cisto. Eu preciso ter uma função. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Agora não funciona meia boca, não. Funciona bem. Tem gente que parece que é um coração cansado. Bate meia boca. Não seja um coração cansado. Não seja um pulmão que não respira direito. Seja um pulmão limpinho. Desde Jesus tem dificuldade de respirar com você, irmão. Seja um rim que funciona direito. Beleza? Seja algo que funcione de verdade. Não empurre a tua vida espiritual com a barriga, não. Que se você empurrar com a barriga, vai dar calo. Amém, irmão? Sirva a Deus com excelência. Seja um excelente membro desse corpo. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai. Vou cantar um hino novo aqui para você, com vocês. Se você conhecer esse hino, é novo, fresquinho, igual pão de padaria. Quantos conhecem esse hino? Aleluia, glória a Deus. Canta assim, ó. Recebi um novo coração do Pai. Como é que é o coração? Coração regenerado, coração transformado. É assim que é a nova criatura. Coração que é inspirado por Jesus. É assim que se transforma em filho de Deus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Você pode abençoar o seu Te irmão? abençoo, Nós meu funcionamos. irmão.
benção do outro. Preciosa Nós abençoamos um ao é outro. a nossa comunhão. Somos corpo, Assim bem ajustado. Somos um corpo, membros um do outro. totalmente Ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, que vive na verdade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que faz o quê? Compromisso, um grande amor. Você pode dizer para o seu irmão: olha, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, eu preciso, diga, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Precisamos entender essa essência do corpo de Cristo. Nós fomos comprados pelo mesmo sangue. Nós somos inseridos no mesmo corpo, irmãos. Nós somos esse corpo de Cristo. Não por uma placa, irmãos, mas na totalidade. Toda a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Mas nós temos essa reunião dos santos aqui, onde os membros funcionam nesse corpo para que esse lugar vá bem, para que as vidas cheguem nesse lugar e mais vidas sejam inseridas nesse corpo. Então precisamos funcionar bem. Precisamos funcionar em amor. Eu amo funcionar na casa de Deus. Eu amo servir na casa de Deus. Eu amo fazer parte desse corpo. Amém, queridos? E um dia, esse corpo se encontrará no céu. Porque o cabeça virá, irmãos. Ele virá buscar o seu corpo. E nós estaremos com Ele nos céus, amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Que possamos viver como esse corpo de Cristo. Um corpo, Pai, que o Senhor terá as suas dificuldades, mas que toda vez que nos reunimos, somos sarados por Ti. Somos sarados porque o Seu sangue é derramado sobre as nossas vidas. Somos restaurados, somos curados, somos avivados. Algo desce do céu sobrenatural e, Senhor, nos limpa, nos transforma, nos cura. Pai, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por esses encontros maravilhosos que temos nesse lugar para glorificar o Teu nome. Esse encontro que nós temos contigo, Pai, e com os nossos irmãos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Eu vou
Nós vamos orar nesse momento, né? Orar pelo nosso irmão Elvésio. A situação dele está muito complicada, né? E nós, como igreja, precisamos colocá-lo nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Amém? É bem delicada mesmo, tá? Então, vamos orar. Vamos orar e aguardar a resposta de Deus. Ok, irmãos? Então, feche seus olhos, com sua cabeça. Vamos pensar no nosso irmão agora e colocar ele em oração. Nessa noite foi uma noite em que eu orei muito pela vida dele. Desde ontem, né? Tenho notícias que não são boas, mas vamos unir as nossas orações pelo nosso irmão. O homem tem a sua palavra, mas a última palavra é de Deus, né? Amém, irmãos? Senhor, nós colocamos a vida do nosso irmão Elvésio, Senhor, diante de Ti. Sabemos que temos, Senhor, os dados dos médicos, os pensamentos, as pesquisas dos médicos, mas Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu também, Senhor, é aquele que ouve as nossas orações e nós colocamos as nossas orações, as nossas petições diante de Ti, Senhor. Sabemos que existe a Tua vontade, mas sabemos que existe também a oração da igreja, a oração do justo, dos santos. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do nosso irmão. Nós clamamos, ó Deus, pela vida. Nós clamamos, Senhor, para que ele seja restaurado, seja curado. Nós clamamos para o Senhor para que o sobrenatural aconteça na vida dele. Senhor, se Tu, Senhor, podes, ó Deus, fazer o sobrenatural, nós clamamos nessa noite para que o sobrenatural aconteça na vida do nosso irmão, Senhor. Para que aconteça, Senhor, aquilo que os médicos nem imaginam que pode acontecer, mas Tu podes. Eu sei que Tu podes, Deus. Por isso nós colocamos eles diante de Ti, Senhor. Pedimos e clamamos pela vida do nosso irmão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos nessa noite e clamamos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o amor de Deus Pai, a comunhão dos filhos, a consolação eterna do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de cada um de vós, de agora e para tudo sempre. Que todos digam, que Deus abençoe você rico e abundantemente.